Bom dia, seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa série Eu Quero Fugir. Nós vamos tratar hoje sobre desvio e destruição, mas não antes de orarmos e buscarmos ao Senhor juntos. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor exponha o nosso coração na tentativa de fugir dos problemas, quando ou nos esquivamos das nossas responsabilidades, ou buscamos destruir aqueles que entendemos que são nossos problemas e na verdade são oportunidades para o nosso crescimento. Eu peço ao Pai que o Senhor nos guie hoje e agora, aos que aqui estão presentes, aqueles que irão ouvir esse devocional no tempo e no espaço de acordo com a Tua vontade, e que a Tua palavra, atemporal, eterna, continue fazendo o efeito que sempre fez, transformando vidas. Em nome de Jesus. Amém. Donald Whitney disse o seguinte: deixado por conta própria, você teria abandonado os meios de sustentar a graça há muito tempo. Mas é o Espírito Santo que o preserva, concedendo-lhe a graça de perseverar neles. Por você mesmo, você já tinha abandonado o barco, mas é o Espírito que guia você. É o Espírito que não só guia, mas sustenta você. Então, se você está perseverando, ainda que por meio de lutas, louvado seja o Senhor, porque é o Senhor quem está guiando, é o Senhor quem está sustentando. Bom, desvio e destruição talvez seja uma forma sutil de negação, sutil não no sentido de que ela não é explícita, mas de difícil perceber que se trata de uma negação. Mas pense, quando você está sob pressão, você tenta escapar culpando os outros ou atacando aqueles que estão tentando ajudar? Quando debaixo de pressão, quando passando por problema, você busca culpar outras pessoas ou você está atacando aqueles que estão tentando ajudar? Você pode tentar escapar através do desvio e destruição se você está afastando as pessoas que estão oferecendo ajuda para você. Ou quando você está com raiva, você ataca as pessoas e não os problemas. Ou ainda você se coloca numa posição melhor, superior aos que estão ao redor. Você insiste em criticar as pessoas que estão ao seu redor na tentativa de você se exaltar, diminuindo pessoas, rebaixando pessoas. Ou você tenta escapar com desvio e destruição, com isolamento ou silêncio, na tentativa de lhe trazer mais conforto, do que na verdade buscar soluções com amigos e irmãos. Ou simplesmente quando os seus problemas são culpa de todos ao seu redor, menos sua. Qual que é esse caminho do desvio e da destruição? Você se identificou com algumas dessas possibilidades? Qual que é esse caminho do desvio e da destruição? Quando se trata de escapar dos problemas, um caminho que as pessoas costumam seguir é culpar os outros e fugir, desviar de situações difíceis. Elas queimam pontes, destruindo relacionamentos e vidas no processo. Por exemplo, é quando o trabalhador, criticado, que é demitido, sai da empresa xingando todo mundo, deixando pontes em chamas e perdendo benefícios até mesmo importantes para o seu próprio cuidado e cuidado da sua família. Ou talvez um cônjuge que é pouco amoroso, grita, culpa todo mundo ao seu redor, prejudicando não só o relacionamento de casamento, mas relacionamento com filhos, é culpa de todo mundo, menos dele. Ou ainda o membro da igreja ofendido, que com raiva corta os amigos preocupados, fugindo dos cuidados da igreja, culpa de todos. Quando a vida fica difícil, ansiedades crescentes nos tentam a pânicos destrutivos. Ficamos irritadiços com as coisas mais difíceis. Desviar e destruir, então, começa a ser uma forma de fugir da dor e dos problemas, sem de fato resolvê-los, nem encontrando verdadeiro conforto. Eu ainda não conheço alguém que, aplicando desvio ou destruição, que não só queimou pontes, mas destruiu relacionamentos, foi capaz de dizer que no final valeu a pena, de que a sua manifestação de ira trouxe paz e conforto, só somou mais problemas.
Quando usamos esse método de fuga, estamos ensaiando repeti-lo uma vez após outra vez. Estamos treinando o nosso coração em justiça própria e derramando esse ódio em pessoas. Culpar outros por minhas próprias falhas é uma maneira de fugir do seu próprio senso de culpa e responsabilidade. Culpamos pessoas, buscamos destruí-las, atacá-las, como uma forma de lidar com o nosso próprio senso de culpa e responsabilidade. E isso não nos leva a lugar nenhum, senão a mais dores. Às vezes extravasamos a ira na esperança de que isso irá nos aliviar, mas só traz mais problemas. O Evangelho traz um caminho diferente. A palavra de Deus nos aponta para uma outra rota. Primeiro, descrevendo de fato o que é esse caminho. Abra comigo em Provérbios capítulo 16, versículo 25. Salomão diz o seguinte: movido pelo Espírito Santo, então assim diz o Senhor: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Desviar-se da sua responsabilidade, destruir pessoas atacando-as como se fossem fonte do seu problema, parece certo. Mas a Bíblia nos aponta para o perigo de que existem caminhos que parecem certos, mas no final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Nós podemos estar enganados. Mas às vezes, nossa indignação não leva em consideração o risco que estamos, mas apontamos nossa indignação para os outros. Como é que ela pôde fazer isso? Por que ele diria isso? Como que ele acredita nisso? São algumas das indignações que saem desse coração que não está olhando para a sua própria responsabilidade. A forma irada, então, e destrutiva de lidar com os problemas parece certa. Nunca devemos subestimar o poder do pecado em nos cegar para buscar soluções corretas. Precisamos vigiar, precisamos guardar. Quando nós não estamos vigiando, não estamos guardando aquilo que o apóstolo Paulo exorta o próprio Timóteo em 1 Timóteo 4,16, de cuidar de si mesmo, de cuidar da doutrina. Meus irmãos, precisamos vigiar, precisamos guardar, porque quando não estamos vigiando, quando não estamos guardando, é possível de que essa ira destrutiva comece a assumir no nosso coração a percepção de que esse é o caminho certo, é assim que eu vou lidar com problemas. Eu estou ansioso, eu estou com esse pânico ansioso, então eu lido culpando pessoas. Talvez você conheça a história ou tenha participado, tenha sido inclusive personagem de uma história triste de relacionamento, que acaba porque as pessoas adotam a postura de destruir umas às outras. Seus problemas são sempre culpa das outras pessoas. Talvez você seja alguém que rompe relacionamentos, quebra regras, destrói coisas, objetos, como forma de escapar das difíceis circunstâncias da vida. E está custando entender de que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Em Cristo nós temos esperança real de mudança e de verdadeira paz. Aquilo que a sua ira não irá cumprir, a palavra de Deus nos aponta um Salvador que é abundantemente suficiente para suprir. Deus nos dê graça, cuide de nós e torna-nos vigilantes. Dê-nos de tua força e faça com que o caminho de vida pareça certo e não o caminho de morte. Que possamos enxergar como o Senhor nos chama, não o caminho de morte, mas enxergar o caminho de Deus, o caminho certo, o caminho piedoso. Então, quais são alguns padrões que nós buscamos quebrar essa paz por desvio e destruição? Às vezes, nós fazemos uma falsa paz usando palavras certas, sem um coração certo. Eu acredito que você consiga se identificar com isso, já tenha experimentado isso, já tenha feito isso. Quando nós usamos as palavras certas, que não precisa de muito tempo na igreja, ao redor de uma comunidade de fé, estudando a Bíblia para aprender, e usamos essas palavras de boca para fora, o coração está errado, palavras certas, e achamos que estamos promovendo paz. Essa é uma falsa paz. A destruição
E o desvio das nossas responsabilidades promete um alívio das pressões da vida. Mas aí destruímos a paz. Por exemplo, se alguém faz uma acusação séria, quem está quebrando a paz pode responder ao fogo com uma repreensão contundente. Eu vou falar mais alto. Quando um hábito pecaminoso envergonha você ou a sua família, aqueles que estão buscando quebrar a paz rompem com os laços familiares. Talvez os exemplos mais extremos de ruptura da paz apareçam justamente nos notícias populares. Pessoas que um ato de violência levou a outro e buscando encobrir então seus vestígios, acabam cometendo crimes. Por um breve período, essas situações todas promovem um pequeno sentimento de paz. Mas no final, descobrem que é um caminho de morte. Esse não é o caminho para lidarmos com os problemas. Temos que adotar então uma postura de que aqui estou neste problema. Deus me conduziu aqui, isso é o que nós temos para hoje. Há um tempo atrás, o pastor Andrew Murray foi procurado por uma mulher que estava passando por muitos problemas. Passando por problema ele mesmo, problemas de saúde, ele escreveu um bilhete para essa mulher com alguns conselhos que nos são úteis. E diz o seguinte: em tempos de dificuldade, diga, primeiro, Ele, Deus, me trouxe aqui. É por sua vontade que estou nessa situação difícil. Nisso descansarei. A seguir, Ele, Deus, me manterá aqui em seu amor e me dará graça nessa provação para me comportar como seu filho. Depois diga, Ele, Deus, fará da provação uma bênção, ensinando-me as lições que pretende que eu aprenda e operando em mim a graça que pretende conceder. E por último diga, quando Ele quiser, Ele pode me tirar disso. Como e quando, só Ele sabe. Desse conselho saem 4 verdades importantes ao enfrentarmos uma situação difícil. Devemos confessar com confiança que estou aqui, pela vontade de Deus, que estou aqui sob o seu cuidado, que estou aqui sob o seu treinamento, Deus está me treinando, que estou aqui dentro do seu tempo. A única maneira de superar grandes dificuldades é lembrar do cuidado amoroso de Deus em todos os momentos. Mas a prática de desviar-se da minha responsabilidade, de buscar destruir aqueles a quem eu atribuo responsabilidade e que não são, não vai me levar a lugar nenhum. Quando nos sentimos encurralados por circunstâncias que não podemos controlar, podemos saber que Deus nos sustenta e as nossas circunstâncias estão em suas mãos. O que faremos então? Em vez de culpar os outros, em vez de atacar os outros, oramos no nome de Jesus por ajuda. Então, dentro do nosso plano de orar, crer e agir, nossa primeira responsabilidade de orar com humildade, quando a tentação de desviar e destruir surge, é entendermos que o sentimento da ira destrutiva pode nos dar o caminho da humildade. Estranho isso, não é? Quando o sentimento dessa ira destrutiva surge, você pode estar a alguns passos do caminho da humildade. Quando reconhecemos nossa necessidade da graça de Deus. O sangue começou a ferver, o seu coração começou a ficar atribulado. Você é carente da graça de Deus. Isso deve levar você em oração. Precisa da graça de Deus. Precisa da graça de Deus para uma direção piedosa e não uma direção cheia de ira. Quando tentado a culpar e atacar, fale com Jesus para lembrá-lo de que Ele é melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor do que as suas ideias de buscar destruir e culpar pessoas. Louve a Deus porque Ele lhe redimiu. Um exemplo. O autor do livro de devocional que estamos usando como base para essa série diz o seguinte: Deus, minhas frustrações estão me sufocando. Por favor, dê-me graça para este momento,
para esfriar o calor do meu coração e me ajudar a olhar para o Senhor como minha esperança e salvação em tempos de dificuldade. Oro em nome de Jesus por ajuda do alto para resistir à tentação de culpar e atacar. Perdoe-me e ajude-me. Orar com humildade, reconhecendo nossa necessidade da graça. Crer. Quem você acredita que tem o completo controle da sua vida? Não estou perguntando qual é a resposta certa do cristianismo, mas quem você acredita que tem o completo controle de sua vida? Se você acredita que tudo depende de você, frustrações virão. E aí as frustrações das expectativas que não se suprem vão ser o início desse ciclo que pode culminar numa ira raivosa, nessa ira descontrolada que ataca. Você pode estar nesse ciclo de ira destrutiva, mas Deus segue no controle, sempre no controle. Lembre-se, o fato de Deus estar no controle não significa que nossas vidas serão fáceis. E aqui nós associamos isso, olha, Deus no controle, então vai tudo bem. Deus no controle, dificuldades virão. Mas seu cuidado perfeito é que nos oferece estabilidade, determinação, autocontrole, quando de outra forma nós poderíamos usar a ira em nosso favor. Não, vamos descansar, Deus está no controle. A ira dos homens não produz a justiça de Deus, diz Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Então a nossa tentação deve ser substituída pela verdade bíblica de que honrar a Deus desarma o nosso desejo de falar precipitadamente ou de ceder às nossas próprias exigências. Podemos pacientemente passar por problemas porque Deus caminha conosco em Cristo. O exemplo de como podemos crescer crendo. O autor de Hebreus diz o seguinte: porque toda casa é construída por alguém, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Quem está construindo tudo? Deus. Coloque seu coração em Deus como aquele que trabalha em você e através de você e que detém a responsabilidade final por sua vida. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender a crer. Aprender a crer e entender. Deus está no controle. Nossa ira destrutiva revela ainda a tentativa de controlar e mudar nossas circunstâncias. E o terceiro passo no nosso plano de confessar, orar humildemente, crer e agir. A pessoa que depende corajosamente de Deus age com o conhecimento de que Deus controla o mundo e que as nossas vidas funcionam a seu serviço. Para agir com corajosa dependência de Deus, você deve centrar em sua vida em uma questão: como posso glorificar a Deus e desfrutar dele neste momento difícil? Agir com o desejo de glorificar a Deus e maximizar, aumentar a sua alegria nele, vai mantê-lo longe de caminhos autodestrutivos. Não precisa de muito esforço de reconhecer quando você passou por esses caminhos de autodestruição, ira destrutiva, não é? Procurando destruir pessoas, desviar-se de suas responsabilidades. É claro, você não estava buscando a glória de Deus. Não estava buscando a glória de Deus. Então pergunte para as pessoas que você confia, pergunte para as pessoas que lhe conhecem bem, para lhe ajudar a enxergar quando você está culpando outras pessoas de situações que você mesmo precisa lidar. Perguntas de reflexão. De que forma você tentou resolver problemas ou obter conforto por meio da destruição? Talvez até mesmo da autodestruição. Você rompeu relacionamentos, coisas ou algo mais, tentando lidar com o problema quando na verdade você deveria ter acessado o seu próprio coração? Em que medida a quebra da paz é semelhante à falsificação da paz? Falsificar a paz, dizer as coisas certas com o coração errado, não vai levar você para lugar nenhum. Enquanto não lidarmos com o nosso coração, confessando humildemente nossa necessidade de graça, crendo em verdades
verdades conhecidas, aplicadas em lugares cada vez mais profundos. Deus está no controle, Ele é o construtor de todas as coisas. E agindo com coragem, com passos, reconhecendo, se você não caminhar nessa direção, seguirá fugindo dos problemas, apenas para acumular mais deles. Na próxima vez, então, que você se sentir tentado a escapar de uma luta espiritual, lembre-se do conselho que Andrew Murray disse para essa mulher. Comece a meditar regularmente em períodos de dificuldade e facilidade, nas verdades chaves que ele passou para nós. Você está nessa situação por causa da vontade de Deus? Você está nessa situação sob o cuidado de Deus? Você está nessa situação como um instrumento de treinamento de Deus? E você está nessa situação por quanto tempo o Senhor quiser que você fique nessa situação. Reconhecendo então o controle de Deus, acalmemos nosso coração, reconhecendo que desviar da responsabilidade e buscar destruir pessoas não vai levar você para lugar nenhum. Vamos orar? Senhor, aqui estamos diante do Senhor, reconhecendo por vezes nossos corações que desviam de nossas responsabilidades, buscam culpar outras pessoas, no engano a Deus de que isso irá acalmar nosso senso de culpa, nosso senso de dever, e isso acaba, na verdade, trazendo mais problemas. Não queremos mais fugir, queremos dar passos de coragem, resolvendo a Deus as questões de nossos corações e assumindo responsabilidade pelas coisas que agimos e falamos. E assim o Senhor é honrado e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Até amanhã, se Deus quiser, 6:30.